queridos ouvintes da Rádio Ser Fraterno, eu sou Fábia Romana, realizo palestras, estudos da doutrina espírita e sou uma pessoa como vocês, normal, com as minhas mazelas, com as minhas dificuldades, com tudo aquilo que nós aqui encarnados possuímos. Dificuldades no trato com o semelhante, dificuldades de aprendizado no que diz respeito às nossas próprias fragilidades, às nossas imperfeições e com a boa vontade de aprender, de transmitir o que já foi aprendido, compartilhar com o meu próximo tudo aquilo que me fez e me faz bem através da codificação espírita. Como vocês sabem, a codificação espírita não é uma escrita, não é um compêndio realizado do pensamento de alguém. É uma coletânea de mensagens da espiritualidade reunida com muito critério, com muito estudo, com muita propriedade e foi denominada codificação espírita, porque Jesus asseverou que haveria de vir até nós um Consolador prometido. E eis que a doutrina espírita é o Consolador prometido. Em muitos momentos, o próprio Jesus nos acompanha na escrita, nas mensagens, do que compõe essa codificação espírita. Lembrando que a doutrina espírita é um tripé: filosofia, religião e ciência. E esse tripé nos dá a oportunidade não apenas de possuir uma fé, mas sim de possuir uma fé raciocinada, porque as manifestações, as mensagens, tudo aquilo que nós recebemos do plano espiritual pode ser questionado, pode ser analisado e pode emergir de uma maneira clara, não apenas por querermos acreditar, mas com comprovações do que ocorreu, de quem é, de quem está se manifestando. Porque, como todos nós sabemos, a base da doutrina espírita é a crença na reencarnação, na múltipla existência. Ou seja, estamos hoje aqui no planeta Terra, já estivemos em outros momentos neste mesmo planeta e, quiçá, em outros locais. Como asseverou Jesus, há muitas moradas na casa de meu Pai. E diante deste fato, uma prática muito importante dentro da filosofia espírita é a realização do Evangelho. Seja ele o Evangelho no lar, seja ele o Evangelho na casa espírita. E essa prática, inclusive, nos trouxe o início da divulgação, da propagação do conhecimento da doutrina espírita. Haviam os estudos, haviam as reuniões, onde as pessoas estavam ali para conhecer mais sobre o magnetismo, sobre a comunicação, mas também havia a parte em que nós éramos consolados, em que nós éramos confortados, em que nós éramos estimulados a praticar a reforma íntima. Fato é que em todas as passagens que nós conhecemos das curas de Jesus, o final é sempre assim: vá e não peques mais. E a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de nos transformar está à nossa frente em todos os momentos. Vá e não peques mais. Diante das nossas dificuldades, diante daquilo que nós desconhecemos como correto, estamos fazendo o melhor naquele momento. Mas, a partir do momento em que temos o conhecimento, temos também a responsabilidade, a obrigação de não mais errar, de não mais cometer aquela atitude, aquele pensamento, de não mais manifestar aquela palavra que sabemos ser negativa, perniciosa, que sabemos nos levar a caminhos que não queremos seguir. Queremos seguir o caminho do amor, da renovação, da transformação, e esse caminho exige de nós a reforma íntima. A reforma íntima nos pede
sacrifício em alguns momentos, não aquele sacrifício doloroso, mas o sacro ofício, ou seja, estamos levando até o nosso Criador, até aqueles que nos acompanham, com alegria, o ofício de transformar a nós mesmos em pessoas melhores, em pessoas mais evoluídas, em pessoas que não pensam apenas em si próprias, mas conseguem pensar também em seu semelhante, observando a natureza, observando os animais, observando o planeta, observando a humanidade como obras divinas e merecedoras de todo o nosso respeito e todo o nosso amor. E na Rádio Ser Fraterno nós temos hoje a oportunidade de iniciar o Evangelho. É a leitura de um livro seguido de comentários que pode nos trazer, inclusive, o discernimento, o entendimento das passagens de Jesus enquanto esteve conosco. A obra escolhida para este fim denomina-se Jesus no Lar. Era aquele momento em que Jesus se reunia com seus discípulos e com todos aqueles interessados em ouvir as suas palavras e trazia, através de parábolas, trazia através de lições simples, o ensinamento, a lição necessária naquele momento. Foi assim que Neio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, nos trouxe o livro Jesus no Lar. Neio Lúcio é autor de livros infantis e de mensagens, e esse espírito é antigo conhecido do espírito de Emmanuel. Ele apareceu na obra 50 anos depois, sob a alcunha de Neio Lúcio. E em uma de suas existências terrestres, esse autor espiritual também se relacionou com o médium Francisco Cândido Xavier, quando reencarnou como educador a Arthur Joviano, pai de Rômulo Joviano, chefe de Chico na Fazenda Modelo em Pedro Leopoldo. Como Arthur Joviano, Neio Lúcio contribuiu ativamente para a formação de uma nova diretriz da educação primária no início do século XX, com o programa de ensino, e isso lá em 1906. Método que busca combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e escrever. E após retornar ao mundo espiritual, em 1934, o espírito Neio Lúcio ditou diversas obras a Chico, 6 das quais fazem parte do catálogo da FEB, a editora da FEB, e Alvorada Cristã, belíssimo, Jesus no Lar, que nós teremos a alegria de acompanhar aqui na Rádio Ser Fraterno, Mensagem do Pequeno Morto, A Vida Fala 1, A Vida Fala 2 e A Vida Fala 3. Existem obras também voltadas ao público infantil. Como vocês podem ver, a seriedade de Chico, a seriedade dos espíritos que o acompanharam, está agora ao nosso alcance. Sempre esteve, mas está agora de uma maneira diferente. Não apenas através dos livros, não apenas através da psicografia em si que ele realizou, mas também da rádio. A rádio que pode ser ouvida em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. A rádio que pode ser acessada transmitindo vibrações harmoniosas. Existe a musicoterapia, um tema muito interessante que nos mostra o que são essas vibrações harmoniosas e como a música pode nos beneficiar através dela. Enfim, a rádio está aqui, trazendo até nós estas músicas espíritas, estes temas como o Café com o Espiritismo, os estudos, as palestras doutrinárias e também agora o livro Jesus no Lar. Gostaríamos de fazer esta leitura sempre iniciando com uma pequena prece. Ela é uma forma de nos harmonizarmos, ela é uma forma de nos ligarmos ao nosso mentor,
de pararmos por instantes aquilo que estamos fazendo. Por isso, nesse momento, convido a todos que nos ouvem, convido a todos que nos rodeiam, para que cessem por instantes aquilo que estão fazendo. Que na medida do possível, fechem os seus olhos para firmar o pensamento, para ter maior concentração naquilo que será dito, naquilo que será vibrado neste instante. E com os nossos olhos fechados, mas a nossa mente aberta e o nosso coração aberto, disposto, sedento de receber o afago da espiritualidade, a compreensão daquilo que nos cerca, nos dirigimos a estes irmãos que nos acompanharão doravante na leitura e nos comentários deste livro. Que eles possam nos intuir, que eles possam nos amparar, que eles possam nos orientar, para que a nossa leitura não seja apenas o recolhimento de palavras amorosamente e sabiamente reunidas, mas que a nossa leitura seja um direcionamento em nossa vida, porque o seu maior conteúdo é o amor e o ensinamento que Jesus nos legou. Que assim se faça, hoje e em todos os momentos em que estivermos reunidos para a leitura deste pequenino livro. Todo livro tem um prefácio. É uma dedicatória, ou é uma orientação, ou é um apanhado geral do que você pode esperar dessa obra. E com Jesus no lar não é diferente. Nós temos Emmanuel, que nos traz algumas diretrizes. A primeira coisa que ele nos diz é o seguinte: para a generalidade dos estudiosos, o Cristo permanece tão somente situado na história, modificando o curso dos acontecimentos políticos do mundo. Para a maioria dos teólogos, é simples objeto de estado, nas letras sagradas, imprimindo novo rumo às interpretações da fé. Para os filósofos, é o centro de polêmicas infindáveis. E para a multidão dos crentes inertes, é o benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Nós pertencemos a este último referencial de Emmanuel, a multidão dos crentes inertes, porque nós acreditamos em Jesus. Nós sabemos que Ele pode fazer inúmeras benesses por nós, pelo planeta, e diante disso, alguns de nós, se não uma grande maioria, simplesmente fica estático, acreditando que tudo cairá do céu. Nós temos fé, mas a nossa fé nos diz que alguém intercederá por nós, e esse alguém é Jesus, que Jesus providenciará o banimento de todo o mal, de toda a dor, de toda a angústia que está ao nosso redor, como se nós não tivéssemos que fazer nada. E aí vem um outro adendo. A dor, ela não está na nossa vida como um castigo ou uma punição, mas sim como algo que nos faz perceber o outro lado da moeda. É como o claro e o escuro. Se você não tem o escuro, você não consegue valorizar o claro. Se você não tem o claro, você não consegue valorizar o escuro. Outro exemplo tão comum no nosso dia a dia é que após a noite das provações surge o dia do refazimento. Então, após o escuro, após a noite, após a tristeza, após a dor, vem a alegria que é o novo dia. E o dia, gente, por mais que esteja chovendo, por mais que esteja envolto em cerração, em neve, o dia nada mais é do que a claridade solar banhando
o nosso país, banhando a face do planeta que está virada para ele. E os raios solares são, dentro da simbologia que nós trazemos, o Mestre Jesus se derramando sobre todos, se derramando sobre todos os locais, independente de quem esteja recebendo essa claridade divina. Jesus está para todos, assim como o sol está para todos os lugares, mesmo que esteja escondido pela chuva, pela cerração, pela neve, pelas nuvens. Emmanuel prossegue: todavia, quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador de facilidades terrestres, mas também e acima de tudo o renovador da vida de cada um. Gente, o que é a Boa Nova? A Boa Nova são os ensinamentos do Mestre Jesus. Boa Nova está lá, são os seus evangelhos, né? São as suas palavras que carinhosamente, que de uma forma fiel, foram trazidas pelos apóstolos. É um legado que estes apóstolos nos deixaram, porque se parássemos para analisar, Jesus não escreveu uma linha sequer. Tudo o que ele nos deixou é em forma de palavras e em forma de exemplos, nada por escrito. Então, não fosse essa generosidade dos apóstolos, tarefa, obviamente, com a qual eles se comprometeram na espiritualidade, com a qual eles se comprometeram junto a Jesus, nós não saberíamos tudo aquilo que o Mestre Jesus realizou. Nós não teríamos todo o direcionamento que ele nos deu. Porque como as tradições, como as histórias contadas de pai para filho, tudo isso se perderia. E hoje, mais de 2000 anos após a vinda de Jesus, teríamos, quiçá, pequenos fragmentos deturpados do que foi a sua presença junto a nós. Então, quando nós compreendemos isso, né? Quando nós, crentes inertes, compreendemos a grandeza de tudo que Jesus nos legou, nós paramos de ser apenas aqueles crentes inertes. Então, vejam só, atingindo esse ápice do entendimento, a criatura ama o templo que lhe orienta o modo de ser. Contudo, não se restringe às reuniões convencionais para as manifestações adorativas, e sim traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus, então, passa a controlar as paixões, a corrigir as maneiras e a inspirar as palavras, habilitando o aprendiz a traduzir-lhe os ensinamentos eternos através de ações vivas, com as quais espera o Senhor estender o divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Então, vamos lá, depois que nós, crentes inertes, compreendemos todo o valor daquilo que nos é legado, compreendemos todo o valor daquilo que aprendemos na casa espírita, nós levamos para o nosso lar, através da nossa transformação íntima, tudo aquilo que nos beneficiou. Mas nós não levamos assim: olha, pai, você tem que ser assim, assim, assado. Olha, mãe, você precisa ser assim, assim, assado. Olha, esposa, a partir de hoje você precisa isso, isso, isso. Olha, filho, olha... Não. Nós levamos o Divino Mestre para o nosso lar através desta renovação que operamos em nós, através da prática de tudo aquilo que temos aprendido e, obviamente, através do Evangelho.
O Evangelho que realizamos semanalmente, o Evangelho que fazemos naqueles momentos de angústia, naqueles momentos de tormenta, o Evangelho que fazemos junto aos nossos amigos, necessitados de uma palavra amiga, de um conforto. E é assim que também nós começamos a semear a Boa Nova, assim como os apóstolos fizeram. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Então vejam, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nós praticamos, quando nós começamos a exemplificar o Evangelho, nós abrimos uma porta gigantesca para que Jesus esteja ali presente. E a família é o nosso grande reduto de transformação. A família é a nossa grande escola e é a família também a nossa porta de modificação e transformação. O que não quer dizer que somente a família nos importe, de modo algum. O nosso semelhante, o nosso familiar, o nosso irmão, ele está distribuído em todos os locais, não apenas ali nos laços consanguíneos. Ele conhece esta verdade profunda e consagra aos discípulos novos, nós, algumas das lições do Senhor no círculo mais íntimo dos apóstolos e seguidores da primeira hora, que são aqueles irmãos que se reuniam com Jesus para ouvir as suas palavras, para ouvir os seus ensinamentos. Eles são, os seguidores da primeira hora. E Neo nos dá a oportunidade de aprender como eles aprenderam, através do que eles aprenderam. Emmanuel continua nos dizendo que hoje, quase 20 séculos, são já decorridos sobre as primícias da Boa Nova. O domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Então vejam que interessante, Esta obra data de aproximadamente 1949, ou seja, lá ainda não tínhamos adentrado ao novo milênio. E Emmanuel dizia quase 20 séculos, e nós já passamos dos 20 séculos, Nós já estamos em 2024. E com certeza, o que era o domicílio de Simão Pedro, hoje pode ser também o nosso lar. Hoje são também as inúmeras casas espíritas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo afora. E esta rádio, que está nos dando a oportunidade de transmitir este Evangelho, este estudo, é também a casa de Simão Pedro, se multiplicando, se propagando para inúmeros lares pelo Brasil e pelo mundo. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 3 de outubro de 1949. É isso, queridos ouvintes da Rádio Ser Fraterno, é isso, queridos irmãos, para você que está aproveitando deste momento para refletir, para realizar o Evangelho, para você que está aproveitando desta transmissão para fluidificar a sua água, para você que através das músicas, através das programações disponibilizadas aqui pela rádio, busca mudar as vibrações do seu lar, busca
através da sintonia, transmutar as energias que te envolvem, eis que cada um de nós podemos concretizar esta felicidade, podemos ofertar esta felicidade não só a Emmanuel, a Chico, que agora se encontra no plano espiritual, mas também ao nosso Mestre Jesus, porque a partir do momento em que conseguirmos nos transformar, a partir do momento que conseguirmos nos modificar e colocar em prática os seus ensinamentos, nós estamos agradando ao Mestre, agradando ao nosso Criador, agradando a Deus, né? Nosso Pai, nosso Criador. E o Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso Rabi, nosso divino Nazareno, com muita certeza encontrará a felicidade, porque mais uma luz se acendeu, mais uma luz se fez iluminar, aos seus semelhantes. E lembrem-se, através da Rádio Ser Fraterno, nós temos algo muitíssimo importante. Para você poder ouvir a rádio, você precisa se sintonizar a ela. Então, feche a sua sintonia a tudo que não te acrescenta. Feche a sua sintonia aos canais de TV que trazem angústia, tristeza, sofrimento. Feche a sua sintonia às reclamações, às comparações. Porque na casa de fulano, porque no trabalho de Beltrano, porque a vida de ciclano. Esqueça tudo isso, feche esta ligação. Deixe-se envolver pela sintonia refinada das músicas que você encontra aqui na rádio. Deixe-se envolver por todas as mensagens que são transmitidas no decorrer da semana. As leituras, os estudos. Lembremos-nos, né? De que é muito, muito difícil você encontrar uma pessoa que te traga uma palavra positiva. É muito difícil você encontrar uma pessoa que te traga uma palavra de elevação. Porque, a bem da verdade, como todos nós estamos a caminho da transformação, da renovação, todos nós ainda possuímos falhas. Todos nós, em determinado dia, ainda escorregamos. Não estamos 100% envolvidos por esta vibração tão ímpar que é a vibração do amor incondicional. E às vezes alguém nos procura para desabafar, ou nós procuramos os nossos semelhantes para o desabafo, e a conversa não é elevada, a conversa não é produtiva. E na rádio você encontra orientações onde você nem imagina. Como a música lá da Célia Tomboli, que nos diz, né, que a criança quer ver o Papai Noel. Vocês sabem, nós sabemos, né, que o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel, que eles não existem, que o Natal. Mas nós também sabemos que é importantíssimo alimentar o sonho, alimentar a esperança nestes coraçõezinhos tão necessitados de esperança, tão necessitados de alegria, tão necessitados de amor. Porque estes coraçõezinhos que hoje nós alimentamos, éramos nós lá na infância. E quais são as lembranças que você traz da sua infância?
palavras de amor, palavras de carinho, palavras de incentivo? Ou você traz na sua recordação palavras de censura, palavras jocosas, palavras desdenhosas acerca de você, dos trejeitos, das dificuldades que você carregou? Nós temos também o nosso amigo Carlinhos, que nos traz músicas de um conteúdo incrível. Nosso amigo Alan. Enfim, nem posso citar nomes porque são inúmeros que estão aqui nos trazendo músicas que nos convidam à transformação íntima, que nos convidam a olhar o nosso semelhante com olhos de amor, que nos convidam, inclusive, à reforma íntima. Não só a nossa transformação, mas sobretudo a reforma íntima. Bom, gente, por hoje é isto que nós podemos trazer. São estas as palavras e a passagem do livro Jesus no Lar, que eu espero que vocês ouçam com o coração aberto, que eu espero que vocês anseiem com avidez para um novo dia, onde um novo capítulo será transmitido, e que esse capítulo, essa conversa, possa reverberar em sua mente durante a semana, possa reverberar em seu coração durante as situações, os acontecimentos, para que você, munido destas ferramentas amorosas, consiga agir e não apenas reagir frente às situações. Quando nós reagimos, é como a bolinha que quica na parede e volta. Agora, quando nós agimos, somos nós que impulsionamos para a bolinha para que ela quique na parede. E a ação, ela tem o poder criador. Nós podemos direcionar a bolinha para a parede no alto, para a parede no baixo, para a parede no meio. Nós podemos criar quando agimos. Então criemos, hajamos, munidos de amor, de paz e harmonia. E assim, após estes momentos amorosos, após estes momentos em que fomos secundados pela espiritualidade amiga, eu convido a todos que mais uma vez, na medida do possível, fechem os seus olhos, se desliguem do movimento ao redor, se desliguem dos acontecimentos de até então, que se desliguem das preocupações com o futuro, que se desliguem das angústias do que já aconteceu e se deixem envolver pelo momento presente, aquele único em que nós podemos exercer a ação criadora. E que a partir deste instante, a cada gesto, a cada palavra, a cada pensamento, nós possamos criar amor, nós possamos criar paz, nós possamos criar entendimento em nós mesmos e naqueles que nos rodeiam. Que as nossas águas sejam fluidificadas, que o nosso corpo receba daquilo de que necessita, acrescido da misericórdia divina. E esta água também pode ser posta para os pequeninos de Francisco, nosso gatinho, nosso cachorro, nossa tartaruga, nossos peixes, nosso passarinho, recordando-nos de que muitos destes animais
estão em nosso domicílio muito mais para alimentar o nosso prazer do que realmente exercendo a vida plena a que foram criados. Que eles possam receber a água transformadora, que eles possam receber a água que lhes trará a saúde e a renovação celular. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, ouvintes da Rádio Ser Fraterno. Que a paz do Mestre nos envolva hoje e sempre, graças a Deus. E até breve, até mais um encontro aqui na Rádio Ser Fraterno. Muito obrigada. Tchau, tchau.